Graça e paz. Glória a Deus. Que maravilha, que bom ter você aqui nessa manhã, nesse culto tão abençoado, não é mesmo? Você está feliz? Você está bem? Você está vivo? Meu querido, louva a Deus, agradeça, porque até agora o corona não te pegou, ou se te pegou, você sobreviveu, então exalte o nome do Senhor, porque Deus é maravilhoso, amém? Deus é maravilhoso. Não é por causa das prevenções ou outras formas somente de cuidado, mas é porque a graça do Senhor não nos abandonou, é porque a graça do Senhor tem nos sustentado. Então, nós louvamos ao Senhor mais uma vez nessa manhã por estarmos vivos e podemos celebrar o amor de Cristo vertido na cruz do Calvário. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, comigo, lá em Lucas, capítulo 19. Há uma palavra muito especial que eu quero compartilhar com a igreja nesta manhã, porque eu tenho certeza absoluta que Deus está interessado em nós outra vez. Lucas capítulo 19, veja comigo a partir do versículo 1. Glória a Deus. Olha só, fiquei muito surpresa enquanto preparava essa ministração, porque eu fui descobrir que Lucas é o único evangelista que fala de Zaqueu, tá? E eu ainda comecei a cutucar o meu esposo. Eu disse, amor, não acredito, eu achei que outros evangelistas falavam de Zaqueu. Eu disse, não, peraí, eu posso estar equivocada, mas vou verificar. Sabe uma coisa? Na tua Bíblia geralmente vem, não sei se a tua versão é assim, você vai perceber que vem o texto e vem alguns versículos similares de quem mais falou isso. Então, se você percebe que no teu texto não tem, né, na tua Bíblia não tem, é para você começar a perceber, assim, peraí, a gente entra no Google, começa a pesquisar, e essa coisa, né, Érica, que a gente tem. Aí eu disse, não, peraí, aí eu fui falar com meu esposo, aí eu disse, não, está na hora de se convencer que só Lucas fala disso. Eu disse, tá bom então. Foi uma descoberta incrível, uma das descobertas que eu fiz aqui, foi muito maravilhoso, e queria já começar de início compartilhando isso com você. E disse assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 1 de Lucas 19. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Versículo 6, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, porém, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, todos eles. E se em alguma coisa tenho defraudado a alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Pai, obrigada por essa palavra, Senhor. Nós estamos aqui celebrando a Tua presença entre nós e mais uma vez, Pai, por favor, te intimamos. Continue conosco, Espírito Santo. Nós te amamos e fala conosco outra vez através dessa palavra e obrigada por sua generosidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha só, Lucas capítulo 19, Jesus ele está trabalhando. E trabalhando muito. Se tem uma coisa que Jesus fez foi trabalhar. Trabalhou o tempo todo. Trabalhou como Deus, né? Trabalhou como homem, mas Jesus trabalhou o tempo todo. Por que eu digo trabalhou como Deus? Porque Jesus ele é Deus e ao mesmo tempo ele é homem. É 100% as duas coisas. E aí ele está nesse processo de trabalhar. Ele está em Jericó, ele opera alguns milagres, ele vai contando algumas parábolas, ele vai caminhando com os seus discípulos e de repente se depara com
um publicano numa árvore tentando avistá-lo. Agora, veja comigo, quem é Jesus? Jesus é puro. Quem é Jesus? Jesus é imaculado. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que não tem pecado. Quem é Jesus? Jesus é aquele que não tem culpa no cartório. Quem é Jesus? Jesus é santo. Quem é Jesus? Jesus é aquele que às vezes a gente olha e fica com medo de chegar perto porque acha que a nossa sujeira vai sujá-lo também, vai afetá-lo. Só que Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso, Jesus, ele é acessível e ele começa a se aproximar a Zaqueu até o ponto de dizer assim: Zaqueu, vem aqui, Zaqueu, desce. Agora, quando nós entendemos quem é Zaqueu, Zaqueu é o publicano, conforme a Bíblia o descreve na nossa leitura. E para você entender um pouquinho mais de quem são os publicanos, e a Bíblia diz que ele era maioral dos publicanos. Então, ele não era qualquer um. Por que é importante você entender isso? Porque quando nós vamos lá em Lucas 18, a partir do versículo 9, você vai descobrir que tem ali um outro publicano, que é colocado junto com aquele fariseu, que estão no templo orando, e o fariseu diz: Jesus, ó Deus, eu sou o cara, eu arraso todo dia, eu estou na igreja há tantos anos, e eu oro da melhor forma possível, não sou como esse publicano aqui, ó, que nem sequer, aí vai colocando os defeitos do publicano. Aquele publicano era diferente de Zaqueu. Por quê? Porque aquele publicano era pobre, e a Bíblia o fala como pobre. Então, você imagina que aquele publicano estava abaixo de Zaqueu. Quem é Zaqueu? A Bíblia o descreve como maioral, ou seja, chefe, ou seja, com uma palavra deliberativa, ou seja, alguém com autoridade. Então, Zaqueu não era qualquer um. E quem eram os publicanos? Não eram só, Zaqueu, no caso de Zaqueu, não era só aquele que recolhia os impostos. Zaqueu também tinha o controle sobre as ações alfandegárias da sua cidade. Então, ele tinha muito dinheiro. Zaqueu não só tinha o controle sobre as ações alfandegárias da sua cidade, como ele também era tão rígido que fazia questão de pegar o imposto da viúva, o imposto do órfão, o imposto do pobre, do necessitado. Ele fazia questão de pegar dessas pessoas, todo mundo tinha que pagar. Não importava a condição, não importava se podia ou não podia, todo mundo tinha que pagar. Então, Zaqueu tinha muito dinheiro, justo e injusto misturado, eu posso imaginar. Então, Zaqueu, e o paradoxo está aqui, o nome de Zaqueu significa puro e justo. Mas ele vivia numa injustiça total. Agora veja, essa visão é necessária porque ela nos mostra a perspectiva de Jesus, em quebrar os padrões, em quebrar os protocolos. E eu gosto disso porque no domingo passado nós começamos o culto de frente para trás. Foi maravilhoso. Aleluia. Nós começamos na pregação, fomos lá no louvor, depois fomos na pregação, a última coisa foi a oferta. Já teve gente que ofertou no meio e eu gosto disso aqui em casa. Eu gosto disso. O meu perfil, não vou falar qual é o perfil, mas eu não gosto muito de coisas óbvias. Então, eu gosto de algo que me desafia. Eu quero sempre saber o que tem depois, o que vem ali, né? Então, eu gosto dessas coisas. Você não sabe como será. Não é chato quando você já sabe como vai ser? Mas é maravilhoso, porque você nunca sabe o que vai ser. E aqui em casa é assim, é maravilhoso, porque você nunca sabe o que vai ser. Você nunca sabe se Jesus vai te pegar lá atrás, se Jesus vai te pegar aqui à frente, se Jesus vai te pegar na hora da oferta, se Jesus vai te pegar no louvor. O importante é Jesus te pegar de alguma maneira, aleluia. Seja pegável. Ai, glória a Deus. Seja pegável. E olha o que é maravilhoso. Jesus, ele quebra os padrões. Ele poderia ter outras pessoas para poder atrair nesse momento. Ele poderia ter outras pessoas para se dirigir nesse momento. Mas ele simplesmente vai se dirigindo para Zaqueu. Porque na nossa lógica, Zaqueu não merece. Zaqueu não é o mais adequado nessa multidão, nesse grupo, nesse processo. Mas para Jesus, Zaqueu é um terreno fértil. Diga para Jesus: eu sou um terreno fértil. Para Jesus, Zaqueu é um terreno fértil. E Jesus, nesse contexto, faz de Zaqueu a sua missão. Zaqueu aqui está na agenda, no centro da agenda de Jesus.
É com ele que ele vai falar. É a ele que ele vai se dirigir. Escuta, quando você for amigo de Jesus, amiga de Jesus, ele não vai ocultar o teu coração. Ele não vai ocultar a agenda dele. Ele vai se revelar a você. Ele vai falar com você. Pastora Ruth, significa que Deus não vai usar outras pessoas para falar comigo? Querida, Deus vai usar. Querido, Deus vai usar, entenda. Mas existem coisas que Deus vai falar diretamente para você. Existem experiências que Deus vai trazer, vai revelar diretamente a você. Sabe por quê? As experiências nos fazem crescer. As experiências nos tornam sensíveis. As experiências nos marcam. As experiências nos desafiam a amar cada vez mais a Deus. As experiências nos trazem numa dimensão em que nós começamos a admitir verdadeiramente que o nosso Deus é incomparável. Que o nosso Pai é inigualável, que não existe um outro Deus do seu calibre, na sua... Não tem, Ele é o único. As experiências nos convencem. É por isso que você não tem que se contentar. Ficar assim, 3 dias, 4 dias, não vivi nada. Não, todo dia tem que ver alguma coisa. Tem um pássaro na minha casa. Toda vez pela manhã, na quarta-feira, ele vem na minha cozinha. Ele pousa na minha cozinha. Às vezes ele vem no meu fogão. Às vezes ele olha. Gente, eu estou quase começando a conversar com aquele pássaro. Estou quase dando nome para ele. Mas toda quarta-feira. Toda vez ele está lá. Eu disse, amor, às vezes você vê aqui um pássaro que vem assim. Ele disse, não. Gente, será que eu estou vendo coisas? Jesus. O Salmo 19 diz que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Eu vejo Deus em tudo, gente. Eu vejo Deus em tudo. Porque não existe um pedaço em mim que não seja espiritual. Não seja um pedaço na minha casa, na minha família, que não tenha a liberação, a liberdade para que a presença do Senhor me visite. Eu vejo Jesus em tudo. Então eu declaro a presença e a visitação do Senhor em tudo. E essas experiências, você não pode se contentar sem ter essas experiências. Às vezes Deus vai falar por uma ministração, por um louvor. Mas às vezes Deus, Ele vai te chamar pelo nome. Ele vai te chamar pelo nome. Ele vai te trazer uma perspectiva dele, para que você consiga entender, não é sobre você, é com você que ele está falando. Qual foi a última experiência que você teve com o Senhor? Qual foi a última vez que você ouviu ele te chamar pelo nome? Maria, Maria, quando ele fala 2 vezes, se prepare. Maria, Maria, Paulo, Paulo, Fábio, Fábio, Carol, Carol. Jair, Jair, quando ele fala 2 vezes, Ruth e Ruth, se prepara, procura um lugar para se, porque ele vai entrar com os 2 pés no peito. E é maravilhoso, você sai mancando. Você fala, Deus me pegou hoje. E é maravilhoso, porque você chega de uma forma, mas você não sai de uma experiência com o Senhor da mesma maneira. Você não vive igual, você não fala igual, você não veste igual, você não come igual, você não faz nada igual, você não adora igual, você vira escandaloso, alguma coisa muda em você. E alguém perto de você fala assim, tá tudo bem? Qual é a última vez que por se declarar tanto, intensa e apaixonadamente ao Senhor, alguém olhou para você e falou, tá tudo bem? Tá tudo bem. Essa semana, enquanto eu dava aulas, uma aluna minha, que eu achava que ela não tinha sido batizada pelo Espírito Santo, e toda vez ela me perguntava, pastora, mas eu já estou na igreja há tanto tempo, pastora, mas eu não sei o quê, pastora, mas o que falta, o que eu faço, qual é o método, qual é a maneira para que eu seja batizada pelo Espírito? Eu já jejuei, eu já orei, e a gente fica procurando motivos para poder, principalmente na condição de professora, para poder falar o que ela tem que fazer. Aí chegou uma hora já que eu comecei a fugir, ouvir essa pergunta. Afinal, Deus já tinha batizado ela. Deus já tinha batizado ela. E foi poderoso porque esses dias ela estava lá orando. E o marido dela chegou na porta do quarto, abriu, deu 3 passos para trás, disse uma oração diferente. Quando ela saiu, ele preocupado, tá tudo bem? Ela só começou a rir. Que a gente fica assim, ó. Tá tudo ótimo. Qual foi a última vez que você chorou tanto? E você ficou com a cara desse tamanho. E você ficou rindo, se achando a pessoa mais linda do universo.
Qual foi a última vez que Deus te pegou tanto, que você ofertou aquilo que não estava ao seu alcance, que é grande, dentro daquilo que você já tem feito, você disse, meu Deus do céu. Qual é a última vez que você fez algo que Deus te mandou na hora e você não questionou, não procurou versículo bíblico para justificar, não fez nada, você simplesmente foi e se deixou viver uma experiência com o Senhor? Não se contente. Se você não estiver vivendo experiências com o Senhor, comece a buscar experiências. Deus, eu quero que o Senhor fale comigo através disso, mas fala comigo, Senhor. Me chama pelo nome, porque tem dias que a gente precisa que Ele nos chame pelo nome. Ah não, Deus fala de diversas maneiras, sim, mas às vezes Ele precisa falar diretamente comigo, me olhar no meu olho, me chamar pelo nome e falar, Ruth, é com você que eu estou falando. Porque Zaqueu é a missão de Jesus, nós somos a missão de Jesus, é para nós que Ele veio. Agora você lembra que eu disse que o nome de Zaqueu é puro? É justo, mesmo ele estando a viver numa impureza e numa injustiça. Veja, você lembra que eu disse lá no começo que Jesus era puro, santo, imaculado? Olha o que é mais interessante. Jesus, o puro, ele olhou para Zaqueu e viu puro, mesmo ele estando impuro. Jesus olhou para Zaqueu e o viu puro, mesmo estando ele impuro. Agora, entenda essas duas palavras. Ser é destino, estar é condição. Ser é destino, estar é condição. A condição muda. A condição muda. E se tem alguém que é especialista em mudar condições, é o nosso Cristo. Aleluia! Se existe alguém, de um dia para a noite tudo pode mudar. De um dia para a noite, de uma hora para outra tudo pode mudar. De uma madrugada a outra tudo pode mudar. De uma manhã a outra tudo pode mudar. De um segundo a outro tudo pode mudar. Não está, amanhã vai dar. Não está bom, amanhã vai melhorar. Não aconteceu, amanhã vai acontecer. Porque Ele é especialista em mudar condições. Ele muda condições. Ser é destino, mas estar é condição. E a condição de Zaqueu lhe levou a usar um método falível. Esse é o problema. Métodos elaborados na cegueira, métodos elaborados na falta de sabedoria, métodos elaborados na impulsividade, métodos elaborados na pressão, métodos elaborados na escassez, métodos elaborados rapidamente, sem a aprovação de Deus, sem a certificação do Senhor, sem a revelação. São métodos falíveis. E Zaqueu usou um desses. Agora veja bem, a intenção de Zaqueu era boa, mas o método dele era um fracasso. Quantas vezes a gente faz isso? A gente tem uma intenção boa, mas o nosso método é fracassado. Quer ver um exemplo? Ouvi o testemunho do moço que ele ia fazer o aniversário de casamento no dia seguinte. Então, um dia antes, ele contratou, assim, um helicóptero para jogar rosas em cima da esposa dele. E aí, no outro dia, estava lá ela, um monte de rosa, aquele helicóptero. E o cara, assim, ele queria arrasar, queria, assim, sabe, entrar com tudo. E aquelas rosas caindo e ela... Chegou em casa, e aí, gostou, esperando a reação dela. Ela, mas um dia antes eu queria conversar com você. Eu só queria conversar com você. Eu queria que me ouvisse, eu queria aqui. A intenção foi boa, agradar ela por uma data especial. Só que o método foi péssimo. Ele poderia ter sentado só ouvir ela, para então dar significado ao ato dele do dia seguinte. E o testemunho da esposa, que o marido ficou a semana inteira, amor, hoje tem? Não, não tem. Hoje tem, hoje é o dia, hoje vai, hoje não. Não. Enrolou o filho alheio, né, como dizemos em Angola, a semana inteira. E sábado ela também ficou animada, porque o casamento às vezes tem isso. Ele dia que um não está animado, que o outro não está animado.
Só que às vezes no casamento a gente não tem que esperar ficar animado. Vamos mesmo desanimado, porque senão a coisa não anda. Só que no sábado ela estava animada. Aí ela falou, agora vai. Se arrumou toda preparada, foi lá o cara na sala. Só que ele estava assistindo o jogo do time dele preferido jogando. Intenção boa, método péssimo. Não é hora para isso. Ela era maravilhosa, mas ele escolheu o jogo. Quantas vezes eu quero agradar a Deus, mas tudo o que você quer fazer é fazer. Eu quero agradar a Deus, mas você também às vezes não faz nada. É por isso que Ele é o Deus que muda condições para nos trazer um equilíbrio. E eu costumo dizer, e eu repito todas as vezes, porque sempre tem alguém que ainda não me ouviu falar isso. O equilíbrio é uma arma espiritual. Porque Satanás não mexe com pessoas equilibradas. Emocionalmente, espiritualmente, Satanás gosta de mexer aonde há desequilíbrio. É aí onde ele entra, porque ele entra para desestabilizar. Mas quando a pessoa está emocionalmente equilibrada, psicologicamente equilibrada, espiritualmente equilibrada, na questão de saúde, pessoa equilibrada, autoestima equilibrada, ele tenta procurar de todas as maneiras. Não que você não vai ter luta, mas ele encontra uma blindagem pesada. Porque é essa blindagem que faz com que ele leve um susto e fale, aqui eu não consigo. Então, Deus, Ele traz para nós essa perspectiva em Jesus, mostrando assim, Zaqueu, presta atenção, entenda, não é sobre subir, é sobre descer. Zaqueu quer subir, Jesus quer ensinar Zaqueu sobre descer. E isso é maravilhoso, porque o reino de Deus não é sobre ficar subindo o tempo inteiro. O reino de Deus não é sobre viver. O reino de Deus é sobre morrer. É sobre morrer. Você quer ver? Abra comigo em João capítulo 12, versículo 24. João capítulo 12, versículo 24. Você pode acompanhar ali no telão. Olha o que diz a palavra de Deus. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. É necessário que o trigo morra, para que nessa morte haja multiplicação. É necessário que você, na condição de trigo, sim, seja moído às vezes. Porque é quando você está vulnerável que o poder de Deus se aperfeiçoa. É por isso que o apóstolo Paulo diz, quando estou fraco, então eu sou forte. Ramagashe rayamandayamanassuri rikontorashamanagayai. É necessário. Jesus, ele diz, Zaqueu, desce. Não é sobre subir, é sobre descer. Não é sobre ir para cima, é sobre vir para baixo. Vem, Zaqueu, vem. O reino de Deus não é sobre sorrir o tempo inteiro. Mateus, no capítulo 5, no versículo 4, Jesus está pregando para os discípulos e ele diz, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E lá no versículo 11, e no versículo 10 a 11, ele vai dizer, bem-aventurados quando vos perseguirem, bem-aventurados quando vos caluniarem, bem-aventurados quando se levantarem e disserem todo mal, então exaltai ao Senhor, regozijai, porque vocês terão galardão. Está difícil? Aguenta firme, você está no bom caminho. Falaram mal de você, parabéns, seja muito bem-vinda à caravana. O seu é logo ali. Quem
falou que ia ser fácil. Ai, me converti, parece que tudo piorou. Você já viu que quando às vezes a gente não ora, não acontece nada? É só a gente começar um jejum, parece que tudo começa a quebrar. Tudo sai dos trinques, tudo, sabe, aquilo que já era assim, vira não, as coisas começam a ficar complicado, trava e não sei o quê. O o maior problema não é nem a fome para quem está jejuando. É a fúria do cão. Aí, às vezes as pessoas falam, pastora, mas quando eu não orava, não acontecia essas coisas. Agora que a gente está orando, achando que vai melhorar, não melhora. E fala assim, seja bem-vindo à caravana. Continua marchando, o céu é logo ali. Foi assim com o Filho do Pai, foi assim com o Filho de Deus. Vai ser assim com você. Vai ser assim com você. Porque o reino de Deus não é sobre sorrir o tempo todo. Não é sobre as coisas estarem bem o tempo todo. Não é sobre vai dar certo o tempo todo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Não vai dar tudo certo. Algumas coisas vão dar errado. Mas é para testar a tua resistência. É para testar a tua musculatura espiritual. É para saber até que ponto você está pronta para orar, para adorar, para profetizar, para carregar a cruz, para se renunciar, para avançar e para entrar na fornalha com dignidade. Pastora Nabucodonosor está bravo me jogando na fornalha. Entra com classe, pelo amor de Deus. Vai lá, não murmure, não reclame, entra mesmo. Não dê satisfações para o diabo. Eu vejo Sadraque, Mesaque e Abdenego olhando para Nabucodonosor e dizendo assim, ó, se Deus nos livrar, Ele nos livrou. Se Ele não nos livrar, tudo bem também. Mas a ti, Nabucodonosor, não vamos nos explicar. Não dá satisfações para Satanás. Ele não te deve nada, Ele não fez nada. Não dê satisfações para as situações. Não. E às vezes, não dê satisfações nem para você mesmo. Porque se a gente chega no nível de começar a nos dar satisfações, a gente sai da posição de obediente. E se tem uma coisa que atrai o coração de Deus, é um coração obediente. Senhor, não consigo entender muita coisa, mas eu estou indo do mesmo jeito e vou te adorando. Essa fornalha foi aquecida 7 vezes mais, mas tudo bem. Sabe por quê? Antes mesmo de acender a fornalha, há um Deus que liberou uma promessa. Lá dentro da fornalha, a gente conversa. Ramagandaga, Yashomanaya. Lá gente da fornalha, a gente conversa. Para de ai Deus, vão me colocar na fornalha. Deus, o ibrenco, Deus, o dinheiro, Deus, não vai chegar. Deus. Entra lá dentro, depois Deus conversa com você lá dentro. Sabe por quê? Uma hora ergo o olho e fala, não colocamos 3? Por que tem 4? Por que tem 4? Porque a conta dos homens não é a conta de Deus. Por que tem 4? Porque uma sentença de vida é liberada antes da sentença de morte. Porque uma sentença de saúde é liberada antes da enfermidade chegar. Ele está lá. Então exalte e com dignidade, como um herói da fé. Então faça Deus sorrir. Deixa Ele sentir orgulho e dizer, em quem me comprazo. Aqui, em quem me comprazo. Ali, em quem me comprazo. O reino de Deus não é sobre resultados constantes. Não é sobre metas. E se tem uma coisa que a nossa geração faz é metas. Tantos passos para bater a sua meta. Tantos passos para... Tanto passo para... eu estou com vontade de elaborar um métodozinho aqui. Tantos passos para fracassar diante das metas estabelecidas pelo homem. O reino não é sobre resultados. Não é sobre resultados constantes. Não significa que não teremos resultados. Mas significa que aquilo que muitas vezes o mundo chama de resultado, Deus não olha como resultado. É ali onde está a necessidade da nossa morte. A necessidade do grão morrer. Veja bem. A vida com Deus é sobre renúncias constantes, entrega diária, santidade, arrependimento. Às vezes você precisará engolir alguns sapos e dos grandes. Joga para dentro. Não é sobre ser falso, é sobre ser maduro.
Se você não sabe engolir alguns sapos às vezes, se você libera tudo, é que eu sou assim mesmo, sabe? É que eu, então, perfeito. Só se prepara para se ferrar. Mas quando você é maduro no Senhor, você entende que conforme Eclesiastes 3 diz, tudo tem um tempo certo, até para engolir alguns sapos. Agora entenda, porque em tudo o nome do Senhor é glorificado. Em tudo. Na sua lágrima, na sua morte, no teu silêncio, nisso ou naquilo. E cada caso é um caso. Mas escute, em todos os casos onde você escolhe permanecer no centro da vontade de Deus, apesar do medo, apesar da angústia, apesar da raiva, apesar da injustiça, apesar das limitações, então há um céu te aplaudindo e há um inferno te temendo. E outra vez eu digo, parabéns, porque você está num bom caminho. Não é sobre vencer o tempo todo, sorrir o tempo todo. Não. E outra vez repito, sim, surgirão algumas vitórias mesmo maravilhosas. Só que é importante que você entenda que é nesse processo de morte que você vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. E Deus ainda quer que você se pareça com Jesus. Em tudo que Ele faz, Ele quer que você se pareça com Jesus. Que eu me pareça com Jesus. Que nós nos pareçamos com Jesus. Veja. Jesus, em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 a 11, Ele é apresentado como aquele que se humilhou. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Filipenses capítulo 2. Olha o que ele vai dizer. Eu gosto demais desse texto. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Olha aqui, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Depois de engolir os sapos lá na cruz, não é você o rei dos judeus? Não é você o cara? Não é você? Salva-te. Não é você? Depois das cuspidas, depois das traições, de pessoas que eles menos esperam, depois... Mas Ele está morrendo e cumprindo a sua missão. Jesus literalmente desceu, Ele veio até nós. É aqui onde Zaqueu precisa entender essa lição. É aqui onde nós precisamos entender essa lição. Não é sobre descer para vê-lo. Não é sobre subir para vê-lo. É sobre descer. Tornar-se acessível como Ele é. Você sabia que Ele é sempre acessível? Nós às vezes é que nos tornamos inacessíveis. Fechamos o coração, fechamos a mente. E aqui eu quero parar para dizer, desarme-se. Deixa também. Desarme-se. Deixe, Jesus diz para Zaqueu, porque de cima você não consegue me ver, me ouvir, me entender, se apaixonar por mim e ser atraído. Gente, quando você é atraído por Jesus, você continua cada vez mais atraído. E todos os dias, você foi atraído ontem, amanhã você quer ser mais atraído do que ontem, depois da manhã você quer ser mais atraído do que antes, você quer todo dia. Mas não estou a falar sobre viver só de momentos, não é só isso. Não viva de eventos assim. O que vai ter de novo? Um evento novo. Não sei o que é novo. Não, uma coisa é você ser atraído por desafios. A outra coisa é você entender que esses eventos eles vêm para continuar auxiliando
uma base que já está lá. Sabe por quê? Porque se você depende só de eventos, desses momentos, de uma coisa nova, acabou a coisa nova, acabou o teu fogo também. Acabou o evento, acabou a tua paixão também. Mas quando há uma base, há uma fonte, há um fundamento, acabou o evento, você está aqui, ó. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Vem outro evento, continua acendendo, glória a Deus, aleluia, aleluia. Você não fica mendigando, esperando. Ai, está tão monótono, quando vai ter uma nova coisa? Ai, vai vir uma... Não! Porque o teu próprio relacionamento com o Pai, ele se renova todos os dias. É por isso que a gente não cansa de vir no culto. Você cansa? Então você está em pecado. No final tem que conversar comigo. Pode cansar. Não pode cansar. Querubins e serafins estão diante do Pai, dizendo: Santo, 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 Santo. A gente chora hoje, semana que vem eu quero chorar de novo, amanhã eu vou chorar de novo, e depois da manhã eu vou chorar também, e quero chorar, e quero chorar. Eu quero chorar. Porque há um fundamento. Porque Ele me mandou descer. Porque Ele me olhou, Ele me ouviu, Ele me entendeu. Alguém perguntou para mim recentemente: pastora, quando você descobriu que era o momento de desabrochar no seu chamado? Eu disse: quando eu me encontrei. E essa mesma pessoa disse: quando você se encontrou? Disse: quando eu parei de me esconder e deixei Ele me olhar nos olhos. Porque eu achava que não. E Ele simplesmente só queria me olhar. Só queria me olhar. Ele só queria me olhar. Ele só queria me atrair. Ele só queria falar no meu ouvido quanto amor Ele tinha por mim. Ele só queria que eu não parasse mais de sorrir. Ele só queria me envolver para nunca mais soltar. Me envolver no seu abraço. E me mostrar que uma coisa era meu destino, a outra coisa era minha condição. Então não. Quando eu sou atraído pelo Senhor, eu não preciso usar métodos terrenos para atrair o Espírito Santo. O único método que eu preciso usar é o relacionamento com Ele. Fala com Ele. Chama por Ele. Esses dias, enquanto eu orava, eu não sei, parece que eu estava viajando. Aí eu senti verdadeiramente o Senhor dizendo: eu estou te ouvindo. Tem certeza que é isso mesmo que você quer falar? Opa, é que eu me concentrei. Peraí, deixa eu falar direito o que eu realmente devo falar. Sabe quando a boca fala uma coisa, mas a sua mente está em outro lugar? Então eu voltei em mim e eu comecei a falar verdadeiramente com Ele. E agora, fazendo uma conjectura, isso é coisa minha, eu entendi Ele dizendo: agora sim estamos conversando. Não é sobre decorar. Não é sobre tenho que ir porque tenho que orar, porque tenho que cantar, porque tenho que levantar a mão, porque o líder de louvor pediu, porque... Não! É porque eu amo. É porque eu quero. É porque eu escolho todos os dias. Não precisa que alguém diz: manifeste-se, declare-se. Não! Você é conduzido. Parece que há um guião para você. Parece que o querubim está lá com o papiro dizendo: agora adora. E parece que não tem mais ninguém. Você está olhando só para aquele. Gente do céu! Às vezes é preciso que alguém diga: ora agora, faça agora. Não, isso é muito robótico. Não! Agora eu vou adorar. Agora eu vou adorar. Lembra do Cristo que quebra os protocolos? Agora eu vou dar um jeito. Agora eu vou jejuar. Não me espere jejuar só quando tiver uma campanha na igreja. Não me espere acordar 5 horas para tirar um tempo de oração só quando apertar e quando a necessidade chegar. Que haja um fundamento ali.
não estou fazendo porque ninguém me pediu. Eu quero simplesmente jejuar. Eu quero simplesmente adorar hoje. Eu quero simplesmente parar para me declarar. Eu quero simplesmente parar nesse trânsito para fazer alguma coisa. Eu quero simplesmente fazer porque eu fui atraído. Todo método fora de Deus tende ao fracasso. Mas todo método no Senhor tende ao sucesso. Sabe por quê? Por que isso? É isso aqui que Jesus ensina para Zaqueu. Quando ele diz, Zaqueu, vem aqui. Vem aqui. E eu vejo Jesus dizendo para Zaqueu, eu sou o método, Zaqueu. Eu sou o método. Eu sou o método. Zaqueu, ele se levanta e ele está com um arrependimento. E ele diz, Jesus, 4 vezes mais eu devolvo se de alguém eu peguei. É claro que de alguém pegou. Mas é muito interessante, você já percebeu que Jesus não reage à oferta que Zaqueu fez? Jesus não fala, ótimo Zaqueu, vai ser bom. Sabe aquela viúva da esquina tal? Sabe aquela viúva do lado direito aqui em Jericó mesmo ali para baixo? Sabe aquele órfão? Sabe aquele estrangeiro? Devolve mesmo tudo. Jesus não reage a essa oferta de Zaqueu. Sabe por quê? Para entrar no céu é preciso muito mais do que ter um coração bom. É preciso muito mais do que ser uma boa pessoa. Um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, um bom pai, um bom funcionário. Também. Mas o padrão para entrar no céu. E é por isso que Jesus não reage à oferta de Zaqueu. Não se trata de um coração bom. E lá, no versículo 10, Jesus vai dizer, a salvação entrou nessa casa. Porque Jesus, mais uma vez, o Senhor achou o que havia se perdido. É preciso muito mais do que ser uma boa pessoa. Você precisa ser uma pessoa que morre todos os dias. É preciso muito mais do que ter um coração bom. É preciso muito mais do que ser uma personalidade maleável. É preciso mais do que só autoconhecimento, do que inteligência emocional. Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, até ele é falível, é fracassado, porque muitas vezes a nossa geração coloca a inteligência emocional como a solução de tudo. É mentira. A solução bate na trave, aonde não tem domínio próprio, aonde não tem os frutos do Espírito, porque até a pessoa mais boa perde o domínio quando as suas debilidades são reveladas. Quando as suas sujeiras e mazelas são reveladas. A inteligência emocional bate na trave, aonde o Espírito Santo não chega para converter o coração da pessoa. É preciso muito mais do que apenas arrepios aqui no culto. É preciso muito mais do que ficar constrangido. É preciso muito mais do que achar o louvor uma bênção, a palavra uma bênção. Há que ter um posicionamento. Há que ter uma atitude, há que ter uma declaração pessoal, há que ter uma manifestação pública. Você tem que passar algumas vergonhas por amor a Cristo de vez em quando. É preciso muito mais do que dar uma boa oferta. Isso nos ajuda enquanto igreja, sim, mas é preciso muito mais. É preciso muito mais do que estar em todos os domingos nos cultos. É preciso ter um coração rendido, um coração despojado, um coração renegado, um coração disponível, dizendo, Deus me pega porque eu estou precisando. Jesus não reage à oferta de Zaqueu. Ele diz, Senhor, vou devolver. Jesus diz assim, o que tinha sido perdido foi achado. Mas pelo menos ele se manifesta. Pelo menos ele entende que a situação é muito séria. Pelo menos ele entende que ele não pode continuar do jeito que estava. Pelo menos ele entende, cara, eu preciso mudar, eu preciso dar um jeito. Eu preciso recalcular as minhas rotas. A palavra recalcular significa calcular novamente. E todo dia nós temos que recalcular alguma rota. Todo dia. A forma que você fala, a forma que você veste, a forma que você come, a forma que você cuida da tua saúde, a forma que você ora, a forma que você serve, a forma que você adora, a forma que você oferta. Todos os dias precisamos recalcular a nossa rota.
E eu quero caminhar para o final dessa ministração, dizendo mais uma vez: reaja. Reaja ao convite de Jesus. Reaja. Reaja. Não se contente com métodos terrenos. Como espiritual, você precisa usar métodos espirituais. A sua arma tem que estar cada dia mais preparada, mas a sua espada tem que estar cada vez mais aguçada. Ei, olha que interessante. A Bíblia diz em Lucas 19 que Zaqueu não conseguia ver a multidão, não conseguia ver Jesus por causa da multidão, porque, a fonte é outra, ele era de pequena estatura. Mas olha que interessante, a Bíblia nos mostra um homem de pequena estatura que usou um método diferente, que apesar da pequena estatura, conseguiu derrubar um gigante. Você lembra de quem é? Davi também era pequeno, mas o seu método foi construído na direção do Espírito, no poder do discernimento sobre a força de uma promessa e a esperança de uma aliança. É por isso que ele destruiu Golias. Vou repetir isso. Davi também era pequeno de estatura. Era franzido, a Bíblia mostra como franzido, como pequeno, como adolescente, jovem, enfim. Mas Davi, apesar de ser pequeno, o seu método foi construído na direção do Espírito, no poder do discernimento sobre a força de uma promessa e sobre a esperança de uma aliança. É por isso que ele derrotou o seu gigante. Mude de estratégia. Mude de estratégia. Avalie teus métodos. Avalie seu coração bom. Eu preciso avaliar meu coração bom, minhas intenções. É porque eu. Aí Jesus olha e fala assim: estava perdido, mas foi achado. Avalie. Avalie se não são as flores que você quer jogar, quando na verdade você tem que parar para ouvir. Avalie se talvez a falta de viver uma experiência, de ser amado verdadeiramente, não é porque você se tornou inacessível, por causa da tamanha experiência. Não é porque talvez você está subindo em muitos sicômoros para vê-lo, e ele está dizendo: desça do sicômoro. Não é sobre subir no sicômoro, é sobre descendo. E aí eu quero encerrar perguntando para você: vai subir ou vai descer? Você vai morrer ou vai viver? Agora, o que é mais interessante é que enquanto a gente morre, a gente encontra refrigério nessa nossa morte, por amor a Cristo. Mas quando a gente insiste em viver, você vive um perrengue atrás do outro. Porque nem mesmo o sicômoro é suficiente para você vê-lo do jeito que você precisa. Vai subir ou vai descer? Vai subir ou vai descer? Você vai devolver 4 vezes mais do que você pegou? Para mostrar que você é o cara, que você é a... Ou você vai simplesmente entender que você está numa dimensão diferente daquela que ele quer para você. Você vai se revelar e se manifestar de alguma maneira, ou vai sempre esperar que alguém diga? Se manifeste, se revele, se declare. Você vai simplesmente chorar por trazer à memória quanto amor ele tem por você, ou você vai esperar que há um encontro, que alguma coisa forte aconteça para você então ser movido a chorar? Você vai começar a falar mais línguas, a adorar, a exercer teus dons e a mandar ver como filho de Deus remido e enviado e levantado. Deixar a tua família de patas para o ar, a tua casa de patas para o ar, a tua cidade, a nossa igreja. Você vai simplesmente ser relevante ou você
vai continuar fingindo que não é você que Ele está chamando. Pastora, mas eu já faço tudo isso. Continue fazendo. Esqueça tudo que você já fez até hoje. Repita do zero. Fala aí sobre morrer. Sabe? Esses dias eu sentei e eu comecei a ver algumas fotos e disse, uau, quanta coisa, uau, quanta coisa. Imaginei o Senhor pegar o computador, fechar e dizer, o que vamos viver amanhã? Qual foto a gente vai registrar amanhã? Do que a gente vai falar amanhã? Porque se a gente conta o que já fez, vive numa nostalgia e corre o risco de achar que o que já fez é maior do que a gente ainda pode viver no Senhor. E eu quero te desafiar e dizer, ei, o que falta ainda é maior do que o que você já viveu nele. Amém, verdade. Pode tocar, pastor. Nós vamos orar. Você vai subir ou vai descer? Eu não sei o que vai fazer você, mas ele já está passando aqui. Ele já está em Jericó. Ele já está aqui, ó, entre nós. E não é sobre aquela pessoa que não veio aqui hoje. É sobre você que está sentado aqui hoje. Pega a sua lista e desça do sicômoro. Fecha seus olhos e comece a falar. Pega a sua lista e fala, Jesus, eu estou descendo do sicômoro. Pegue seu motivo, sua dor e diga Jesus, até hoje eu entendi que eu estava só me esforçando para subir. É por isso que estava doendo tanto. É por isso que estava doendo tanto, porque até hoje me disseram que eu tenho que subir, que tem que subir, que tem que subir, que tem que subir. Só que eu cansei de querer subir para te ver. Eu quero descer. Ora é no casamento, é com os filhos, é no trabalho, é na igreja, é no departamento, é na rua, eu não sei. Mas talvez você só está tentando subir. E hoje Jesus está dizendo assim, te chamando pelo teu nome. Pelo teu nome. E dizendo assim, desça. Desça, por favor. Talvez você está com o joelho calejado, com as mãos cansadas, com os ombros abatidos, é tanto peso, só tentando subir. Jesus está dizendo, mas quem foi que falou para você subir? Desce, vem para cá. E se você se sentir à vontade e nesse momento quiser se posicionar diante de Jesus e fazer que nem Zaqueu, tem alguma declaração, por favor, reaja e tenha alguma declaração. Se você quiser vir aqui à frente, nós queremos orar por você. Se você quiser ficar de joelho aí onde você está, nós queremos orar por você. E talvez você me diga, pastor, eu só quero ficar de pé. Eu quero ficar de pé e levantar minha mão, porque eu estou cansada de tentar subir. Eu estou cansado de tentar subir. Eu estou cansada de tentar subir. De achar que é subindo, que é subindo. Mas hoje Jesus está tocando o meu coração. Meu coração está constrangido, está compungido. Eu estou aqui rendido, porque como pai, como mãe, como esposa, como líder, tudo que eu tenho tentado fazer é subir. Mas hoje eu ouço verdadeiramente Jesus tocar a mão aqui dizendo assim, desce. Tenha uma atitude que demonstre que você está descendo. Zaqueu desceu do sicômoro e ele foi com Jesus. Você pode descer. Desce, 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 desce. Desce, desce, desce. Rakashomandagaya. Rebababagasu rashomanaga. Rikontaraya shekataraya managai.
você diga: eu não conheço esse Jesus. Eu conheço outro, eu não conheço esse. Eu quero conhecer esse, eu quero aceitar esse. Então se coloque de pé e levante a tua mão, porque eu quero apresentar ele a você. Olha, Jesus, a tua igreja descendo. Olha, Jesus, a tua igreja descendo. Às vezes é muita pressão em tudo que é canto. A gente descendo, Senhor, é difícil. E às vezes a gente quer descer, mas tem que fingir que está subindo. Às vezes, oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, arranca tudo que é para sair, Senhor. Comece a substituir, Deus. Comece a substituir, Deus, as cargas. Comece a substituir, Deus, os pesos. Comece a substituir, a substituir, a substituir. Olha a tua igreja descendo. Nós estamos descendo, Jesus. Nos perdoa por subirmos tanto, Pai. Nos perdoa por insistirmos em querer subir, Pai. Nós estamos descendo. Ramagandagaia Shomaya. Nós estamos descendo. Eu não quero mais subir. Eu não quero mais subir. Eu quero descer. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Obrigada por essa palavra, Deus, que vem, Senhor, nos traz refrigério, que nos ensina o que precisamos fazer, nos capacite, nos fortalece, nos ensine, nos levante, nos ajude. Nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, nosso coração. Toma tudo, Senhor. Toma tudo, Senhor. Toma o coração, toma a mente, toma a alma, toma o corpo, toma a família. Toma tudo, Senhor. Toma as nossas vidas. Toma tudo, Senhor. Toma tudo, Senhor. Aquilo que nós já subimos, Deus. Ah, Senhor, muda tudo, muda tudo, muda tudo. Quebra o protocolo, quebra o pradão. Toma a dor, toma a alegria, toma a esperança, tome a força, tome a estrutura. Tome tudo, Senhor. Tome tudo, Senhor. Nós estamos descendo e cada um, Senhor, se manifestou